Olá, meus queridos, a paz do Senhor, aqui é o missionário Eudes. Gente, nesse vídeo eu não vou falar muito aqui do lugar que eu estou, né? Estou aqui no escritório da Casa de Recuperação, mas eu vou me atentar sobre alguns casos que aconteceu comigo, casos que são sobrenaturais, eu acredito. Eu quero saber, né, da sua opinião, quero saber se você já viveu isso, que são coisas assim, digamos que fora da caixinha, certo? Há uns 3 meses atrás eu estava na casa da minha avó. Estava lá na rede, estava em jejum e oração, estava no propósito, né? Estava chegando na parte de meio-dia. E meus amados, não sei se vocês já tiveram essa sensação de que quando você está no segundo andar de um prédio, não tem quando pessoas ou várias pessoas pulam ou andam, você não sente tremer? Justamente. Eu estava lá sentado, né, deitado, e eu ouvi como se várias pessoas estivessem correndo, né? E tremeu o meu quarto e eu ouvi como se alguém tivesse jogado uma pedra muito grande no quintal. Bum! Aí eu ouvi como se fosse espaço. Bum! E aí eu pronto. O vizinho jogou alguma coisa. Enfim, fui olhar, né? O que que era. Quando eu vi, gente, né, da parte assim de cima do meu quarto, dava pra ver o quintal. Um livro. Mas aí eu pensei, pronto. O pessoal já sabe que eu sou crente, né? Jogaram uma Bíblia. De longe parecia uma Bíblia, né? Uma Bíblia grossa, mas pô, o barulho foi muito grande para ter um. Mas enfim. E aí eu achei que tinha sido uma Bíblia, né? Desci lá no quintal. Quando eu cheguei, gente, era um livro bem pequeno. Aí ficou estranho. Pô, eu vi um. Eu ouvi uma pedra muito grande. Como se fosse uma pedra sendo jogada assim. O que tem a ver esse livrinho? Não tem sentido nenhum. Gente, quando eu olhei o livro, o livro assim tinha na borda, né? Chamado Promotoria. Aí eu. E aí eu comecei a entender algumas coisas, né? A minha mãe, que hoje ela é pastora, ela falou que tinha um livro de feitiçaria enterrado no quintal da minha mãe. No quintal da minha avó. Tá bom. Gente, quando eu comecei a abrir o livro, eu não sei se vocês já assistiram Harry Potter e a Câmara Secreta, que é um diário, aqueles diários de antigamente que não tinha linha, era só a folha, era justamente igual a esse diário. Era como se fosse um diário antigo, né? E tinha muitas folhas em branco. Tinha algumas coisas da Igreja Católica, calendário, algumas coisas, né? E quando eu procurei e fui ver, né? Ver esse caderno, tinha o desenho da minha avó em desespero. Tipo assim, ó. Ela tem o cabelo liso, né? Dava pra saber que era ela. E o desenho do meu pai. Também normal. Eu não procurei mais, gente, mas eu acredito que se eu procurasse o desenho, o meu desenho estaria lá. E imediatamente Deus falou comigo, isso é macumba, queima. Gente, eu comecei a queimar o livro. Só que o livro não queimava. Gente, não queimava, não queimava. Aí o óleo ungido, quando eu comecei, né, a colocar o óleo ungido, eu comecei a orar, orar, orar. Gente, o céu, era meio-dia, né? O sol ficou muito forte, ficou um negócio. E eu sabia que estava tendo uma luta e eu sabia que essa luta estava sendo vencida por Cristo. Né? E aí eu entendi que era algo sobrenatural que estava acontecendo, né? Eram feitiçarias que estavam sendo reveladas e eu comecei a entender algumas coisas depois disso. E assim, Deus, um dos meus chamados que Deus fala comigo é que eu vou quebrar, e já quebrei várias feitiçarias por onde eu estou passando. Né? E, e assim, de certa forma, foi quebrado, né? Para honra e glória do Senhor Jesus. E aí nesse dia, só que isso eu vou mostrar um vídeo, né? Vou mostrar o vídeo. Eu vou mostrar o vídeo agora. Aqui galera, tá filmando aqui. E pronto. Esse vídeo, né? Esse caderno, depois joguei fora, né? Só que ficou isso na minha mente, promotoria, enfim. Outro vídeo eu posso estar relatando para vocês sobre a minha opinião sobre por que o nome tinha promotoria lá.
É o nome, tudo na... Continuando, meus irmãos. Na bruxaria, tudo tem um significado, sabe? Então, cada bruxaria é única. Tem seus meios, né? Tem seus padrões, mas basicamente cada bruxaria tem seu significado. Depois eu posso fazer outros vídeos falando como é que a gente pode combater a feitiçaria e a bruxaria, certo? Que Deus me ensina a combater. Né? O que adianta você saber que você está sendo atacado espiritualmente e você não saber combater? Às vezes não é só no jejum e oração, não. Você tem que fazer um ato de fé. Mas isso deixa para outro vídeo. Meus amados, queimei, certo? Chegando, indo para a noite, fui fazer as compras para casa da minha avó. Né? Quando eu cheguei no Mateus Supermercados, é a mesma rede de Mateus do vídeo anterior, lá em São Luís, e deparei com um cara pregando no Mateus, né? E aí ele era um homem alto, um vozeirão, e ele falava assim, e isso eu vou mostrar em vídeo também, que eu gravei. É o dia do juízo final. É o dia do juízo final. Um vozeirão, né? Muito alto, a voz dele. E depois ele virava em outra... Aí depois ele começava a falar assim, ó. It's time day, it's day. E aí depois ele falava em outra língua que eu não entendia. E aí ele voltava de novo. É o dia do juízo final, se arrependa, é o dia está chegando. Gente, tá bom. E eu achei estranho porque nenhum segurança barrou ele, enfim. Little time dead. É o apocalipse, é o final. Arrepender. Fiz minhas compras, quando eu voltei no caixa, tinha uma fila, né? A pessoa seguinte estava passando as compras e ele chegou com um ovo, uma cartela de ovo, e pediu pro cara passar, né? E aí ele não passou, e aí não senhor, eu passo, tudo mais. E aí começou o negócio a ficar mais estranho. Gente, aí o cara me olhou assim, qual é o seu nome? Aí eu falei, né, eu, evangelista. E aí ele falou exatamente assim, ó, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó está te abençoando. Aí ele falou, 1.556.000 vezes. Gente, eu nunca vi ninguém abençoando outra pessoa assim. E imagine eu. Olha, tão forte que a câmera caiu. Imagine eu. Imagine eu. E aí ele falou assim, para o vídeo não ficar muito longo. Meu amigo, tu é muito precioso para Deus. E aí eu comecei assim, né? Gente, o que está acontecendo? E aí ele falou assim, aí começou a ficar mais estranha a conversa. Olha, tu sabia que tu vai virar um ser de ouro? Ele estava tentando explicar que minha pele irá virar ouro, né? E que breve eu iria saber quem ele era. Tá bom. Fui comprar uma água para ele, né? Ele se sentou lá no meio do supermercado. E aí ele começou a falar assim, gente, eu sou meio xarope, me desculpa, me desculpa. Fui perguntar para ele aquilo que ele estava falando, se ele sabia, né? Eu entendi que ele estava falando em inglês. E em inglês ele estava falando isso. A hora chegou, o tempo está chegando, né? It's time day, it's day. Né? O dia chegou. E aí ele me perguntou, em que ano nós estamos? E aí eu falei, 2024. Aí ele começou a ficar assim, estamos perto, estamos chegando perto, né? Estamos chegando perto. Então, gente, e aí depois ele me abraçou, me deu um beijo, né? E perguntei para ele onde ele morava, né? Ele falou que era na rua, mas gente, pra que a cartela de ovo? Se o cara é morador de rua, né? Até hoje eu não entendo esse mistério, até queria até a opinião das pessoas, né? Porque ele pediu para comprar uma cartela de ovo. E que mistério é esse de forma espiritual, né? O que o ovo significa? Enfim, Deus até hoje não me falou sobre essa cartela de ovo. Então, assim, como eu falo para muitos, né? Gente, os anjos, Deus está muito perto de nós. Está
em uma fila de supermercado, está em uma esquina pedindo comida, está louvando a Deus em outras línguas. Isso sim é falar em línguas. Então, que você que está assistindo esse vídeo, fique atento às coisas sobrenaturais de Deus. Deus ainda é o mesmo, ainda faz coisas sobrenaturais. Eu tenho certeza que aquilo dali que aconteceu na minha casa foi uma feitiçaria que foi quebrada, e no mesmo dia eu tive um contato espiritual de alto grau, que hoje eu sei disso, né, desse rapaz. Na minha opinião, era um anjo, certo? Me falando coisas profundas, porque pensa só, se nós iremos morar numa cidade de ouro e de cristal, né? Faria muito sentido o nosso corpo glorioso for de ouro, não é verdade? Já imaginou? Você todo de ouro? Rapaz, eita meu pai. Então, meus amados, eu tenho outros relatos para contar. Isso aqui é só a ponta do iceberg, né? Tem coisas muito, muito mais profundas, que não foi através de visão, foi no real mesmo. Mas para honra e glória do Senhor, eu tenho vídeos, né, para comprovar dessas situações, o livro e desse homem, certo? Lá de São Luís. Então, assim, fiquem atentos. Deus se mostra, sim, em visões, em sonhos, né? Mas também se mostra no dia a dia. Será que você tem ouvido sensível para ouvir a voz de Deus? Será que você tem um olho sensível para ver Deus? Porque para muitos ele estava louco. Era um surto. Mas Deus tem seus mistérios, né, para enganar até mesmo os sábios. Oh Deus, quem sou eu, Pai, para merecer a tua glória? Eu digo merecer a tua glória no sentido de para tu se manifestar, né, a tua glória através de mim. E é isso, meus amados, né? Quero saber o que vocês acham dessa experiência. Se vocês já tiveram essa experiência na vida de vocês, podem falar comigo, sabe? Eu gosto de compartilhar essas coisas, né? Que eu sei que muitas pessoas têm, mas têm medo, né? Acha que vai ficar louco. E, enfim, né? Fiquem à vontade para comentar, né? Para conversar comigo. Deus abençoe e fiquem na paz de Cristo.